Seja bem-vindo à revolução dos testes em subestações. Aqui você vai entender como fazer parte das turmas fechadas de ensaios elétricos da Mesh, para te tornar capaz de ensaiar não só equipamentos para testes físicos, transformadores, TCs, disjuntores, seccionadores e por aí vai, como também ensaiar relés de proteção, um treinamento que não existe hoje no país, em que condensa esses dois universos para te tornar o 1% dos profissionais de ensaio em subestações. E aqui a gente começa ressaltando que aqueles que se matricularem, até as 23h59 do primeiro dia, concorrerão ao sorteio de um megômetro Megabras 5kV. Além disso, a depender da sua ordem de matrícula, você ganha mais ou menos prêmios. Então, do primeiro ao quinto matriculados, ganham um livro de proteção do sistema elétrico, você vai receber em casa já, acesso à plataforma de estudos elétricos da Mesh durante seu período de acesso ao treinamento e aula de oscilografias e diagnóstico de problemas em subestações. Do sexto ao 10º já perde o livro de proteções, porém, continua ainda ganhando a plataforma de estudos elétricos e um módulo bônus de oscilografias, e também do 11º ao 50º você tem um módulo bônus de oscilografias em relés de proteção, tá, gente? Então, a partir desse momento, você fazendo o treinamento da Mesh, você pode seguir 3 caminhos no seu aprendizado. Ou você pode focar na parte de ensaios de proteção e consumir o treinamento focado na parte de proteção. Então você vai economizar aulas que você vai ter que assistir. Ou você consome o treinamento, vendo somente as aulas que serão necessárias para você fazer ensaios físicos. Ou você consome o treinamento fazendo tudo junto, sendo 1% do profissional. Eu falo isso porque às vezes a pessoa tem mais ou menos tempo na rotina e ela quer dar ênfase a determinada necessidade que ela está na rotina dela, e isso é possível dentro do treinamento. Então o treinamento, a ementa dele completa sequencial, ele é dessa maneira aqui. Só que se você estiver dando ênfase à proteção, você não vai precisar seguir sequencialmente os módulos, você vai poder pular a mesma coisa para teste físico, tá? Mas se quiser todos os treinamentos de maneira conjunta, especializar nas duas partes o mais rápido possível, você basta seguir a sequência dos módulos. Então a gente tem um módulo de boas-vindas, um formulário de sucesso do aluno, que é fundamental que você preencha, um módulo 2, que é um módulo de conceitos básicos da parte de proteção, que é fundamental, porque muitas pessoas são defasadas nesse quesito. O módulo de equipamentos em subestações, afinal, saber testar equipamentos é saber também conhecer muito de equipamentos. Você só vai saber se o equipamento está adequado ou não se você fizer conhecer muito bem de equipamento, tá? A gente tem o nosso módulo 4, que é a introdução aos relés de proteção. A gente entende também que para testar o relé você tem que entender de relé, e esse módulo é totalmente focado nisso. E também o módulo 5, onde a gente vai aprofundar nas funções de proteção. Muitas pessoas vão a algumas empresas fazer alguns treinamentos de maletas, por exemplo, e na hora que chega a campo não consegue testar determinada função. Por quê? A falha não está em usar o equipamento, a falha está em conhecer de proteção. Isso é fundamental para testar a proteção. Você não precisa saber fazer isso tudo, mas conhecer da proteção para diagnosticar problemas em campo para o seu cliente. O módulo 6, equipamentos e ensaios, onde a gente vai entrar equipamento de ensaio por equipamento de ensaio para te mostrar a funcionalidade, as limitações, o que ele vai conseguir fazer em termos de ensaios físicos. Nós temos uma atividade A, o módulo 7, que é o módulo de diagramas elétricos, porque a gente entende que toda vez que você for intervir no sistema elétrico do cliente, é fundamental que você saiba ler a documentação, afinal ela vai ser a sua principal aliada para intervir com segurança no sistema. E claro, muitas das vezes você vai ter que saber algumas informações para você conseguir testar, porque se você não tiver acesso a elas, vai ser muito moroso você descobrir ela no painel. Então aqui a gente pega casos práticos de diagramas funcionais unifilares de painéis de média e de alta tensão para você, tá? Para você entender a fazer essa interpretação. O nosso módulo 8 é a metodologia de teste, onde a gente vai te mostrar qual que é a metodologia de teste de cada função de proteção, independente da maleta de teste que você estiver utilizando. Daqui para frente, a gente começa o que a gente chama de serviços em equipamentos, que são os testes físicos. Então, testes por serviços, entenda, testes em seccionadores. Então, serviços em seccionadores, disjuntores, TCs, TPs, transformadores de potência, condutores e aterramento. E, por fim, a gente tem um módulo exclusivo para testes de relé de proteção, onde a gente vai te mostrar na prática testando relés, parametrizando uma função,
conectando na maleta de teste, mandando os testes e gerando os relatórios, tá? E tem uma atividade B, por fim, a gente tem o nosso relatório final. Uma coisa é você pegar os formulários, por exemplo, de testes que nós vamos fornecer para você, né, e preenchê-los lá no campo e até preenchê-los no seu computador. Outra coisa é você montar o relatório final, né, com toda uma análise mais mastigada para o seu cliente, uma análise técnica pautada em normas. Então, só testar e ter os relatórios, até mesmo os relatórios automáticos gerados pelos equipamentos não é suficiente. O profissional tem que gerar um relatório final, né, conclusivo a respeito dos ensaios que foi feito, e isso a gente vai tratar no módulo 17, beleza? Bom, pessoal, a gente tem também alguns módulos bônus, que é um módulo de parametrização de relés de proteção, um módulo de maletas de teste. Afinal, no módulo aqui de teste prático de relés, nós vamos mostrar testando, só que ele vai ser um módulo como se fosse um tutorial. Faça isso, faça isso, faça isso. Agora, o treinamento da maleta, aí vai ser dado aqui no módulo bônus, né? Mas você consegue fazer o teste só vendo o tutorial? Sim. Só que muitas das vezes você vai só repetir o que eu estou fazendo e vai testar sem entender. Para entender, você vai entender um treinamento daquele equipamento de teste, da maleta e dos equipamentos de teste, né? O megômetro de 200 A da Megabrás. A gente vai dar um treinamento em cima desse equipamento, falando das limitações, cuidados, conexão e por aí vai. Um módulo de operação de subestações, afinal, todo profissional que for intervir em uma subestação de qualquer maneira, ele tem que saber intervir na subestação. Um módulo de teste em campo, onde a gente vai mostrar uma usina sendo testada, né, como se fosse uma usina, né, e lives da Mesh Engenharia, beleza? O treinamento, gente, ele hoje é 3.997, inclusive ele ia aumentar de preço, ele ia para 4.997 esse ano. Nós decidimos manter por clamor público, vamos dizer assim. Houve um apelo muito grande por isso, e também quem já é aluno Mesh Engenharia e tem algum treinamento Mesh, já vai ganhar mais um ano de acesso no treinamento que ele já possui. Então, se você tem treinamento de projetos ou estudos, você automaticamente ganha um ano a partir da data do seu vencimento no treinamento. Ou então, se o seu treinamento já está vencido, a partir da data que você entrou no treinamento de ensaios. Gente, no mercado, as pessoas cobram de um relé de proteção, um relé, ensinar você a parametrizar aquele relé daquele fabricante, pelo menos R$ 1.500 a R$ 2.000, né? Só uma aula do meu módulo bônus aqui, né? Então, um treinamento que vai te ensinar tudo isso daqui, né, de diferentes fabricantes, relés, isso nem existe no país, né? Então isso é imensurável. Então hoje a gente tem um preço que é incomparável em relação aos equivalentes do mercado. Se você fosse tentar montar um treinamento com tudo que a gente oferece aqui, primeiro que você não ia achar tudo, e segundo que com o que você achasse, você não pagaria menos de 15 a 20 mil reais para ter essa informação, mesmo assim, não tendo o suporte que a gente dá, pelo tempo que a gente dá e a disponibilidade que a gente tem. Tá? Então, para você que fará parte da Mesh Engenharia, eu te vejo do outro lado, e para você que não vai fazer, não tem problema, afinal a Mesh continuará firmemente trazendo conteúdos de altíssima qualidade para você. A gente se vê dentro das turmas fechadas Mesh Engenharia.